Vamos compartilhar um pouquinho da palavra aí. Hoje, nosso encontro geral de sábado, dia 30, não é isso? De maio de 2020. Eu ouvi essa semana o testemunho de uma mulher judia que se converteu, né, participando de uma live dessas aí, né? Ela ouviu a palavra pela live e ela nunca tinha ouvido falar, né, nada sobre Jesus, e ela se converteu ouvindo uma live. E eu estava conversando com o presbitério essa semana, né, como eu fiquei desafiado, né, a preparar as palavras que Deus está dando, não apenas voltado para o interior, né, para a igreja em si, mas também para os contatos dos irmãos aí que estão participando, e no futuro também, né, as pessoas que estão assistindo pelo YouTube, né, nós estamos com uma campanha aí para alcançar até 1.000 inscritos, para poder fazer conjunto o Zoom com o YouTube já, para alcançar mais pessoas, né, de voltar a palavra realmente para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Talvez essa mensagem vai ser ouvida depois. Nós já estamos já com quase 500 inscritos, né? Nosso sol vai chegar a 1.000 para poder ter essas condições de fazer. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá no YouTube, tá? Coloca lá na tua inscrição para poder chegar a 1.000 pessoas, para a gente ter uma qualidade melhor desses nossos encontros e alcançar mais pessoas, né? Isso é importante. E Deus colocou no meu coração hoje, você gosta de colocar um título para a mensagem, né? O título hoje é O Messias se prepara, né? O Messias se prepara. Eu quero falar hoje sobre o Messias. Tá um reboliço aí na terra, lá em Israel, né? Jerusalém, está se falando do tal do Messias, né? Que para eles ainda está por vir, né? Que o Messias, muitos rabinos lá dizem que já está inclusive por aí, e eles têm toda a expectativa, desde sempre, da vinda desse Messias. E eu quero dizer aí para vocês aqui, né, do Rio de Janeiro, as pessoas de fora que estão aí participando dessa nosso encontro, e as pessoas no futuro aí que forem ouvir essa palavra no YouTube, eu quero dizer que todos nós já estamos ficando um pouco sem opção, né? Nós estamos ficando sem opção, porque o tempo está se abreviando, né? E quando Jesus Cristo de Nazaré, né, ele viveu aqui na Terra, ele falou, por exemplo, lá em Lucas 4, versículo 21, ele falou o quê? Hoje se cumpre diante de vós esta escritura. E Jesus sempre se apresentava como o Messias, como aquele, tá aqui no livro sagrado, lá no Torá, que estava profetizado, tá, os grandes profetas, né, como Isaías, Jeremias, Zacarias, Miqueias e outros, né, que conviveram ali com os reis de Israel, que estão registrados na história. Todos eles falaram do Messias. Jesus também falou lá em João 5, versículo 39, pescutrai as escrituras, já que nelas esperais ter a vida eterna. Aí ele fala assim, elas dão testemunho de mim. Então Jesus, ele afirmou categoricamente, enquanto esteve aqui entre nós, que ele é o Messias prometido lá no livro sagrado, lá no nosso Velho Testamento, nas profecias, tá? Jesus se apresentou como Messias. Ele era mentiroso, né? Sabia que não era, mas falava que era. Jesus era louco, né? Pensava que era, mas não era. Ou será que Jesus realmente é o Messias? Se ele era um mentiroso, vamos esquecer ele da história, vamos apagar ele da história. Se ele era um louco, vamos apagar ele da história. Então, eu creio absolutamente, tá, que Jesus não era nenhum mentiroso nem louco. E se ele afirmou
tá? Que ele é o Messias, então ele é o Messias. E você está ficando sem opção. Você viveu a tua vida, tá? E você ouviu histórias. Você ouviu histórias sobre esse Messias. Tá? Talvez você está aí esperando o Messias chegar. Talvez esse Jesus para você, ele ainda não teve nenhum significado. Mas eu quero hoje mostrar para você que esse Jesus, tá? Ele está vivo, tá? E ele quer conquistar o teu coração. E somente através dele, tá? Você recebe salvação. O Antigo Testamento, tá? Ele contém 332 profecias específicas que foram literalmente cumpridas, tá? Em Cristo. 332 profecias literalmente cumpridas em Cristo. Né? Os matemáticos já fizeram a conta aí, né? Para 8 profecias só. Se a gente pegasse 8 profecias que Jesus cumpriu, tá? Isso aí era a mesma coisa que você pegar o estado todo de Minas Gerais e você jogar moedas, tá? Até uma altura de 65 centímetros, cobrindo todo o estado de Minas Gerais, e uma pessoa de olhos vendados procurar a única moeda que está marcada numa única tentativa. Essa é a mesma proporção estatística de uma pessoa conseguir em vida cumprir 8 profecias antes faladas sobre 8 profecias nós estamos falando. Agora você imagina as 332 profecias que Jesus cumpriu. Tá? Jesus é o Messias. Tá? Ele esteve entre nós e ele virá outra vez. Tá? Nós vamos falar sobre isso hoje. Amém, meus amados? Vamos lembrar algumas dessas profecias. Nós não vamos falar as 332. Algumas nós vamos falar, né? E outras nós vamos ler os textos para que vocês, né, possam ver. Né? Em primeiro lugar, já estava profetizado lá em Gênesis, lá no Torá sagrado, né? No Pentateuco de Moisés, já estava escrito, tá, que ele seria um descendente da tribo de Judá. Lá em Gênesis 49, versículo 10, fala: não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito e a quem devem obediência os povos. Lá em Gênesis 49, 10, já estava profetizado. Em Lucas 3, 33, se cumpriu. Né? Filho de Aminadab, filho de Arão, filho de Jezom, filho de Jarés, filho de Judá. Na genealogia de Jesus, mostra que Jesus já cumpriu essa profecia. Foi uma delas. Uma das 332. Tá? Que foi profetizado que seria da tribo de Judá, e Jesus é filho de Judá, da tribo de Judá. Amém, queridos? A segunda que eu queria falar hoje, tá, é que foi profetizado lá por Miqueias, tá, que ele nasceria em Belém. Eu tive a oportunidade de ir em Belém em 2018, né, fica ali bem no meio de Israel, ali perto de Jerusalém, é administrada pelos palestinos, é uma loucura. Você, para entrar, você entra numa tensão só, porque palestinos armados entram no teu ônibus para verificar os documentos, tem placas dizendo que se algum judeu for achado ali, né, vai ser executado, coisa assim de filme, mas está lá Belém. A gente vai lá, a gente vê o jardim lá, a gente vê onde é que, né, mais ou menos as coisas aconteceram. É um negócio fantástico. Mas estava lá profetizado por Miqueias, do Miqueias 5, versículo 1, fala assim: mas tu, Belém, Efrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado. E lá em Mateus 2:1, né, fala: tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então, a segunda que eu quero destacar hoje, só algumas que eu vou destacar hoje para vocês. Terceiro lugar, tremendo, né? Fala lá Isaías, né? Isaías, poxa, conviveu com 4 reis de Israel, profetizou, todo mundo conhece o Isaías. Tá? Isaías, ele profetizou, lá no capítulo 7, versículo 14, ele fala: por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco, Emanuel. Aleluia. E lá em Mateus 1,18, né, a confirmação. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe,
estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Se cumpriu. Por que é que Jesus tinha que nascer de uma virgem? Né? Jesus tinha que nascer de uma virgem porque tinha que ser de uma virgem para não ter nenhuma ligação com a genética corrompida de Adão. Né? Então, Jesus tinha que nascer de uma virgem e nasceu de uma virgem. Foi profetizado lá por Isaías, tá? E concretizado. Jesus nasceu de uma virgem. Essa é a terceira. Em quarto lugar, queridos, tá? Fala lá que haverá matança de inocentes em Belém. Né? Essa parte aí depois eu vou colocar o texto aqui para vocês, quando vocês reverem no YouTube e pegarem as anotações, vocês vão ver lá que Jeremias profetizou isso. Que haverá matança de inocentes em Belém. E lá em Mateus 2,16 está confirmado que Herodes foi, né, enganado pelos magos, ficou irado e mandou o quê? Massacrar. Tá? Mandou massacrar em Belém e nos seus redores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado os magos. Tá? Então, mais uma profecia que foi cumprida. Quinto lugar, né, que fala lá em Oséias, né, 11, versículo 1, fala que Israel era ainda criança e já eu o amava, e do Egito chamei meu filho. Então fala que ele fugiria para o Egito, estava profetizado também. Aí lá em Mateus 2,14 fala, José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para onde? Para o Egito. Mais uma profecia cumprida, tá? Do nosso Messias, Jesus Cristo. Em sexto lugar, diz que ele pregaria na Galileia, nas proximidades do Rio Jordão. Isso foi Isaías que falou, lá em Isaías 8:23. Tá? E é confirmado em Mateus 4, 12 a 16. Isso aconteceu. Em sétimo lugar, tá? Falou que ele seria desprezado pelos judeus. Tá? Isaías 53:3 fala isso. Tá? E João 1:11 confirma. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele foi desprezado pelos judeus. Tá, gente? Essa questão dos judeus aqui é uma coisa tremenda. Né? Porque nós sabemos que a gente fala, nós somos o Israel de Deus. Né? Glória a Deus, a igreja é o Israel de Deus. Mas, queridos, Israel é o povo de Deus, não tem como. E tem promessas, tá, para o povo de Israel. Tá? Que, apesar de sermos o Israel de Deus e fazermos parte de toda a aliança, de todas as promessas, tá? Existe algo para Israel. Está lá em Zacarias 12, versículo 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem transpassaram, e plantearão sobre ele como quem planteia pelo filho unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, quer dizer, não vamos entrar hoje aqui na história dessa questão da salvação de Israel, do privilégio de Israel, mas que Deus tem um coraçãozinho ali, tem, deixa ele, porque isso aí é uma coisa normal. Então, a gente só tem que pegar carona. A gente só tem que pegar carona de todas essas bênçãos aí para Israel. Mas ele foi desprezado, tá, pelos judeus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Em oitavo lugar, tá, diz que ele entrará triunfalmente em Jerusalém, montado no jumento. Olha só. Que profecia é essa, Wilson? Olha aqui. Zacarias 9:9, ó. Exultai de alegria, filha de Sião. Solta grito de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples. Cheirinho da manjedoura, né? Aleluia. Ele é simples e vem montado num jumento, num potro de uma jumenta. E lá em João 12, 13 e 15, fala o quê? Saíram-lhe ao encontro com ramos de palmas, exclamando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, o rei de Israel. Tendo Jesus encontrado um jumentinho, montou nele, segundo o que está escrito, não temas, filho de Sião, eis que vinha o teu rei montado num filho de jumento. Então foi lá, Zacarias já tinha falado. Então mais uma, a oitava que eu estou listando hoje, de 332 que tem, cumpridas. Né? Nenhum matemático consegue imaginar essa probabilidade. Né? Não pode ter armação nenhuma. Nono, será traído por um dos seus. Né? Está profetizado lá em Salmos 40, versículo 10.
Até o próprio amigo em quem eu confiava, que partilhava do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. E lá em Marcos 14:10 a gente vê, né? Judas Iscariotes, um dos 12, foi avistado com os sumos sacerdotes para lhes entregar Jesus. Mais uma profecia cumprida. Né? Também foi profetizado sobre isso, que ele seria vendido por 30 moedas de prata. Tá lá, vai aparecer na telinha para vocês aí, Zacarias 11:12. Tá? E depois se cumprindo em Mateus 26:15. Falou também que o preço seria devolvido, lá em Zacarias também, 11:13. Também fala isso. E Mateus 27:6-7 diz, né, que isso também foi uma profecia que se cumpriu. 11º, o preço seria devolvido. 12º, tá? Que ele seria julgado e manteria o silêncio. Né? Isso aconteceu também. Estava lá profetizado Isaías 53:7. Foi maltratado, resignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro. E uma ovelha muda nas mãos do tosquiador, ele não abriu a boca. E lá em Mateus 6:62 e 63 fala, levantou-se o sumo sacerdote e perguntou, nada tens a responder ao que essa gente depois contra ti? Jesus, no entanto, permanecia calado. Disse-lhe o sumo sacerdote, por Deus vivo, conjuro-te que nos diga se és o Cristo, Filho de Deus. Se és o Messias. Né? E as profecias iam se cumprindo. Vamos ver algumas hoje. Tá? Acompanha comigo aí. Depois eu vou te mandar isso tudo anotadinho. 13 fala que ele sofrerá pelos outros. Né? Isaías falou isso e se cumpriu lá em Mateus. Esse texto vai aparecer aí também. Sofrerá pelos outros. Isaías 53:4-5. Com Mateus 8:16-17. 14. Será crucificado entre os malfeitores. Isso foi profetizado por Isaías também, no capítulo 53, versículo 12. Fala assim, eis porque lhe darei parte com os grandes, e ele dividirá a presa com os poderosos, porque ele próprio deu a sua vida e deixou-se colocar entre os criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens e intercedendo pelos culpados. Né? E lá em Mateus 27:38 fala, ao mesmo tempo foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Mais uma. 14ª, né? Mais uma. Vamos ver só algumas hoje. 15. Suas mãos e pés são perfurados. Foi profetizado lá em Salmo 21:17. Foi cumprido em João 20:28. Vai aparecer na telinha para você aí, para a gente conseguir fechar aqui no tempo que a gente quer hoje. 16º aqui. Será escarnecido e desprezado. Também. Vai aparecer na telinha para você aí. Salmo 21, versículos 6 e 9. E Mateus 27:39-40, cumpre-se. Né? Como é que ele foi escarnecido, como é que ele foi desprezado. 17º. Para beber lhes darão vinagre. Isso também foi profetizado em Salmo 68:22. E se cumpriu em João 19:29. Amém, queridos? 18º, né? Nenhum dos seus ossos será quebrado. Também. Está lá em Salmo 33:21. Ele protege cada um de seus ossos. Nem um só deles será quebrado. Olha só. E lá em João 19:33 fala o quê? Chegando, porém, a Jesus, como o visse já morto, não lhe quebraram as pernas, que era costume. Tá? Mas não quebrou nenhum osso, porque já estava morto. Então se cumpriu mais uma profecia. 19º, seu lado será transpassado. Foi profetizado por Zacarias 12, versículo 10. E lá em João 19:34, confirmou também. 20, sortearão as suas vestes. Foi profetizado lá em Salmo 21:19, olha só. Reparte entre si as minhas vestes e lança o sorte sobre a minha túnica. E lá em Marcos 15:24 fala o quê? Depois de o terem crucificado, repartiram as suas vestes, tirando a sorte sobre elas, para ver o que tocaria a cada um. É bom demais, né, cara? É bom demais ver esse detalhe, né? Jesus é demais. 21, né? Aqui, estamos terminando aqui essa parte. Será sepultado em uma turma de ricos, estava profetizado isso em Isaías também, 53:9, e se cumpriu em Mateus 27:57 e 60. Aleluia. 22, ressuscitará. Está lá em Salmo 15:10, está escrito isso, e Mateus 28:9 se cumprindo. Jesus ressuscitou. E 13º, para a gente não ficar nas 332 hoje, 23º para fechar hoje aqui, acenderá o céu, né?
Salmo 67, versículo 19, já se dizia isso. E Lucas 24, 50 e 51, a gente viu, né? Como ele abençoou, levantou sua mão, abençoou e separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Esse é o nosso Jesus. Várias outras. Fala que ele seria precedido por um mensageiro, né, João Batista, né, que ele seria rejeitado pelo próprio povo, abandonado por seus discípulos, fez intercessão pelos seus perseguidores. Todos eles, queridos, 332 profecias do Velho Testamento cumpridas em Cristo. E eu quero dizer para vocês que Jesus é o Messias e que o Messias se prepara. Ele virá outra vez. O cerco está se fechando. Não tem mais para onde você fugir. Não tem mais o que você tentar, né, comparar, o que você aprendeu. Gente, eu não sei as coisas que você aprendeu. Tá? Essa geração Xuxa, essa geração videogame, né? Essa geração, né, Paulo Freire, educação, né, centralizada, né, numa utopia comunista. Tá? Eu não sei como é que está a tua cabecinha, teus professores, como é que eles te influenciaram, teus próprios pais, a televisão, a Rede Globo, eu não sei como, Hollywood, eu não sei como, queridos. Mas é o momento agora de você entender que o cerco está se fechando, que você tem que se voltar para a palavra de Deus. Você tem que pegar todos esses textos aí, tá? E você tem que pregar para você mesmo, porque fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você tem que se rasgar e tem que se entregar a esse Jesus, deixar ele lavar a tua mente com a palavra dele, para que você perceba, tá, a nossa necessidade de prontidão para esperar esse Messias que virá outra vez. A nossa necessidade de santificação para esperar esse Messias que virá outra vez. Glória a Deus. Tá? Essa obra de que Jesus fez para te redimir, para te salvar, foi algo muito poderoso, meus amados. Você não pode abrir mão disso. Tá? Lá na fundação do mundo, antes da fundação do mundo, tá? Jesus já planejou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes da fundação do mundo, ele já sabia que ia morrer por você. E durante toda a história, criou-se lá o sacrifício para depois saber que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Né? O sacrifício final e definitivo. Aleluia. A gente sempre tem falado aí a perguntinha, né, da nossa catequesezinha, né? Por que Jesus teve que morrer? Né? Jesus teve que morrer, queridos, para criar uma nova raça. Não mais em Adão, mas segundo agora o último Adão, que é Jesus. Tá? Lá em Romanos 14, versículo 9, é a base para isso que a gente sempre fala. Né? Por que Jesus teve que morrer? Jesus teve que morrer para criar uma nova raça. Está lá em Romanos 14, versículo 9, é a base bíblica. Não adianta você falar espalhando por aí a frasezinha já feita, se você não sabe, né, da razão do que você crê. E lá em Romanos 14, versículo 9, fala o quê? Porque foi para isso que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Aleluia. Então Jesus teve que morrer porque ele tinha que ir lá no Hades e ele tinha que trazer cativo o cativeiro. Não era só salvar quem estava dali para frente. Ele tinha que buscar lá Abel, que estava 4.000 anos esperando a redenção. Davi, Sadraque, Mesaque e Abednego. Tá? Os homens, Abraão, Isaac, Jacó, todos estavam esperando essa redenção. Lá no seio de Abraão. E Jesus foi no Hades e trouxe cativo o cativeiro. Tá? Para quê? Porque foi para isso que Cristo morreu. E ressurgiu e tornou a viver. Para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Então ele criou uma nova raça. Então é sobre esse Jesus, é sobre esse Messias que eu quero te falar hoje, querido aqui da igreja, tá? Amados que vão ouvir futuramente isso, tá? Eu quero deixar registrado para você. É esse Jesus, sem ele nada podemos fazer. É ele que nos conduz ao arrependimento. É dele que vem essa salvação, é ele que aumenta a nossa fé. Essa fé, né, que justifica e que santifica, é ele que justifica e ele que santifica. Tá? Esse é o nosso Jesus, ele faz todo o processo para você e quem vai glorificar. Queridos, a questão nossa, na nossa vida, com essa batalha contra a carne, contra o mundo, contra a alma, tá? A questão não é fugir do pecado. A questão é se aproximar dele. Esse é o segredo. Não fica lutando achando que você vai vencer.
né? Foge das paixões da mocidade. Resiste ao diabo, mas foge das paixões da mocidade. Por quê? Porque Jesus, tá? Ele é que nos capacita. Então a questão não é você fugir do pecado, ficar lutando contra o pecado, não, é se aproxima dele. Faz o teu altar de adoração. Gasta o teu tempo na palavra, em oração, em jejum, em comunhão com os irmãos, em louvor e adoração, na generosidade de contribuir. Tá? Faça as coisas que te alimentam espiritualmente. A questão não é céu ou inferno, meus amados. Não é disso que eu estou falando aqui hoje. Se bem que o inferno não tem saída, não. Tá? Depois que você entrar lá, você não sai mais. Tá? E o céu só tem uma entrada, tá? Que é Jesus. Vamos ver isso hoje aqui. Tá? Mas a questão não é céu ou inferno. A questão é estar onde Jesus está. Esse é o verdadeiro paraíso. O paraíso não é um lugar, é uma pessoa. Amados, se derrama nesse Jesus. Se derrama nesse Messias. Tá? Não tem mais como duvidar. Não tem mais como ouvir qualquer outro ensinamento humanista, tá? Que tenta, como sofisma, entrar na tua mente, te roubar a fé, te trazer dúvidas, incredulidade. Esse é o nosso Jesus, recebe isso no teu coração hoje, e que de hoje em diante a tua vida seja uma vida totalmente transformada. A questão aqui, meus amados, é viver eternamente com Ele, e não separado dele eternamente. A questão, amado, é ser como Jesus em tudo, aqui e agora. Porque a vida eterna é essa, que eu te conheço a ti, como o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, teu Filho, a quem enviaste. Começa aqui e agora. A questão é ser como Jesus em tudo, meus amados. O céu não é um lugar, mais uma vez, o céu é uma pessoa. Quero dizer para você, talvez você nunca ouviu, tá? Quem está me ouvindo hoje aí, só existe uma religião. Tá? E essa religião se chama Jesus. Jesus. A palavra religião significa religar. Hoje nós vamos ver adiante que só Jesus pode religar o homem a Deus. Aleluia. Só Jesus. Existe uma religião, Jesus. A Bíblia fala, vamos ver os textos daqui a pouco, ele é o caminho, a verdade e a vida. O único mediador entre Deus e o homem. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Verbo eterno. Ele é digno de todo louvor da tua vida rendida para ele. Tem uma frase do Leonard Ravenhill que diz: se Jesus tivesse pregado a mesma mensagem que os ministros de hoje pregam, ele nunca teria sido crucificado. Você é de uma geração do evangelho fofinho, do evangelho xepa, final de feira, fica barateando as coisas. É por isso que você não conseguiu visualizar ainda esse Jesus que eu estou te falando hoje aqui. Abre o teu coração. Né? E ainda existe dentro da igreja pessoas que querem desfrutar o máximo do mundo sem perder a salvação. Fica vivendo numa linha tênue ali entre a terra e o inferno. Mas o discípulo verdadeiro, ele está aqui em cima. Ele quer saber quanto mais coisa ele ainda tem, mesmo que lícitas, ele tem que abandonar, tá? Para ser achado fiel, irrepreensível diante de Deus. Essa é a diferença. Entra radical, tá? Nessa vida com Cristo, deixando ele reinar sobre você, governar a tua vida e fazer a diferença, fazer com que você em vida seja semelhante a Jesus em tudo. Meus amados, o preço que a gente tem que pagar para seguir Jesus é muito alto. É muito alto, realmente é muito alto. Se não fosse a vida de Cristo em nós, nós jamais conseguiríamos. Mas deixa eu falar uma coisa para você hoje, nessa noite. O preço que pagaremos se não seguirmos ainda é maior. Ainda é maior. Sofrimento, desilusões, fracassos, depressão, suicídio. Uma vida sem Cristo, tá? É muito pior ainda. É melhor você o quê? Pega Jesus, segue ele, mesmo sendo alto demais o padrão, e deixa o Espírito Santo em você te capacitar para ser como ele é. Para ser santo como ele é. Para saber perdoar como Jesus, para saber amar como Jesus, pregar como Jesus, servir como Jesus, ser santo como Jesus, manso e humilde como Jesus, glória a Deus. O evangelho é muito simples, tá? Mas ele só pode ser vivido pelos humildes, pelos mansos. Glória a Deus. Ele não nos prometeu uma jornada agradável, mas nos prometeu um final que vale a pena, um final que vai valer a pena, uma chegada que vale a pena. Tá? Então persevera em Jesus, vai valer a pena essa vida eterna com ele. Né? E para a gente conseguir viver nessa geração,
não é tão pecaminosa, queridos. É só mesmo nós sendo assim totalmente comprometidos, tá? Em oração, em santificação, em comunhão, nos alimentando do Espírito. Somente assim a gente vai conseguir viver dessa maneira. No céu, só são armazenados na proporção que são renunciados os tesouros da terra. Quer tesouro no céu? Renuncia o tesouro da terra. Cidadão do céu, amados. Tá? Esse é o nosso Jesus que nos capacita para isso. Então, quer armazenar tesouro no céu? Tá? É na mesma proporção que você renuncia, tá? Os tesouros da terra. Muda o teu coração. Deus quer te dar hoje o coração, tá? De carne, tirar o coração de pedra. Para que você, meu amado, entenda que quanto mais você renuncia a esse mundo, mais do céu você vai ter. Aleluia. Esse Jesus que nos constrange, esse Jesus que nos faz ser tudo isso que nós estamos falando, que vê essa vida eterna, glória a Deus. Muitos querem servir a Deus, né, mas como seus conselheiros, né? Isso é um provérbio evangélico antigo aí que tem, né? Muitos querem servir a Deus, mas como seus conselheiros, né? Quer dar a ordem, não. Lembra daquela palavrinha lá? Mas primeiro deixa eu. Mas não tem mais. Se você quer vir a Jesus, é Ele que coloca as condições, né? Você tem que se render. Amém, queridos? E isso que o Senhor está falando hoje aqui. Não tem outro caminho. O cerco está se fechando. O Messias está de prontidão. Prepara-te, santifica-te, alegre-se. A nossa redenção está próxima. Aleluia! Vamos crer nesse milagre. Amém, meus amados? Receber o Evangelho não envolve só um desprezo e abandono do pecado, mas também um desprezo e um abandono de qualquer outra coisa além de Cristo. Presta atenção. Não é só abandonar o pecado e desprezar o pecado. Tem que abandonar e desprezar qualquer outra coisa além de Cristo. O Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Salmo 23:1. Na versão original, hebraica. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Tipo, Ele vai me dar tudo o que eu quiser. Não. O Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Ele é suficiente. Então, receber o Evangelho não envolve um desprezo e abandono do pecado, mas também um desprezo e abandono de qualquer outra coisa além de Cristo. Crer somente em Cristo, confiar somente em Cristo, depender somente de Cristo, esperar somente em Cristo. Esse é o Evangelho que nós estamos falando hoje. O cerco está se fechando, não dá mais para você ficar lutando com a tua mentezinha. Tá? É hora agora de você se render. Se você crê no Evangelho, tá? Se você crê no que você gosta do Evangelho só, e rejeita o que você não gosta, você não crê no Evangelho, mas você crê em você mesmo. Não adianta, não. Essa parte da Bíblia aqui eu gosto, agora essa parte aqui não. Aqui está muito radical. Essa página aqui não está muito legal. Essa aqui eu até gosto. Agora essa outra aqui não. Não adianta. Então você não entendeu. É tudo ou nada. Com o Senhor é tudo ou nada. Amém, meus amados? Só para dar a base do texto para a gente começar a concluir, lá em Atos 4, versículo 12, fala assim: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem outro jeito. O céu só tem uma porta de entrada, e é Jesus. João 14, versículo 6, fala: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Aleluia, ainda bem, amém? Se tivesse qualquer outro jeito de você ser salvo, Jesus não precisava ter morrido. Presta atenção. Se tivesse qualquer outro jeito que você pudesse ser salvo, Jesus não precisava ter morrido. Não tem outro jeito. Olha só, 1 Timóteo 2, versículo 5, fala o quê? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Aleluia. Aleluia. Ele está às portas. O Messias que já esteve entre nós, que cumpriu todas as profecias do livro sagrado,
todas as profecias cumpridas de 332. Tá? Nós vimos hoje aqui 23, ou mais algumas. Esse Jesus está de prontidão. O Messias que esteve entre nós virá outra vez em breve. Em breve. O cerco está se fechando. Você está ficando sem opções. E a Bíblia fala que hoje é dia de salvação. Você está vivendo dentro da igreja. Tá? E você sabe. Tá? Que está aí com os altos e baixos. Está aí com pensamentos duplos. Essa palavra é para você hoje. Para que você se arrependa. Que você mude de atitude. Metanoia, mudança de mente. Que você passe a entregar para Jesus, tá? Todos os teus caminhos, a tua vida. Crê somente nele para a tua salvação, para a tua santificação. Esse é o nosso Jesus. Você que está ouvindo essa fita aí, talvez um amigo meu que entrou aí porque eu pedi, nunca não está acostumado. O que eu estou falando aqui? Se você ficou até agora esse final, tá? Talvez hoje seja o dia de Jesus tocar o teu coração e de você chegar para ele e falar assim: Jesus, eu quero saber um pouquinho melhor sobre isso. Se você realmente é o Messias, tá? Se você já esteve entre nós, se você virar outra vez, não mais como cordeirinho, mas agora como leão, o que eu preciso fazer, tá? Para ser filho e não apenas uma criatura tua? Essa é a palavra de hoje para você, meus amados. Esse é o que tem que encher o teu coração hoje. Esse é o nosso Jesus. Se você está disposto hoje, né, a fazer realmente Jesus, de uma vez por todas, Senhor, deixar ele governar a tua vida, tá? Então faça essa oração comigo agora, no nome de Jesus. Pai, eu te louvo por tua palavra, Senhor, ministrada hoje aqui, Pai. Pai, no nome de Jesus, Pai, que possa realmente tocar em cada coração dos que estão hoje aqui comigo. Pai, e também, Pai, que possa tocar o coração, Pai, de todos que vão ouvir isso no futuro. No nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos que a palavra de Deus pregada hoje aqui possa realmente, Senhor, penetrar, trazendo fé em cada coração. Nós quebramos, Senhor, toda incredulidade, toda dúvida, todo sofisma lançado na mente, Senhor. Pai, coisas aparentemente lógicas, mas contrárias à tua palavra, Senhor, que durante anos vieram na mente, Senhor, dos meus queridos que estão ouvindo aqui, Senhor. No nome de Jesus, através de professores, através, Senhor, do Estado, através, Senhor, da educação, Pai, através dos familiares, no nome de Jesus, Pai, somente a tua voz nós queremos ouvir, Jesus querido, só a tua voz nós queremos, afina os nossos ouvidos, e que hoje seja realmente, Pai, um dia de salvação. Jesus vem habitar, Senhor, em nosso coração, no nome poderoso de Jesus. E você, no teu silêncio aí, com o teu microfone mutado, fala amém e amém, no nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia! Glória a Deus!